Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 13 de agosto de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º, capítulo 8º, intitulado Emancipação da Alma. E hoje nós vamos iniciar o número 442. Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Vamos orar? Divino amigo Jesus, amor de nossas vidas. Se estamos aqui, cada um de nós, é porque temos a vontade de aprender e que esse aprender, Senhor, é para entender a melhor forma de servir ao bem. É a forma de nos transformarmos em teus instrumentos. Nós lhe agradecemos, Senhor, mas precisamos da tua presença, precisamos da inspiração dos nossos amigos espirituais para que possamos ter uma melhor compreensão do texto da obra espírita. Nós te pedimos a permissão para iniciar mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Muito obrigada, amor querido, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Graça te damos. Então vamos lá, questão 442. Se abandonássemos o estático a si mesmo, sua alma poderia abandonar definitivamente o corpo? Então a pessoa, o estático, que está naquele transe, que não é o sonambulismo, nós já estudamos isso a semana passada, que está naquele transe, ele diz, se deixar o estático lá, ele pode vir, qual é a pergunta final? A alma poderia abandonar definitivamente o corpo, ou seja, poderia desencarnar? Resposta, sim, ele poderia morrer, o estático. Por isso é preciso chamá-lo por meio de tudo que o possa aprender a este mundo, sobretudo fazendo-lhe compreender que a maneira mais certa de não ficar lá, onde vê que seria feliz, consistiria em partir a cadeia que o retém ao planeta terreno. Então, se ele quer verdadeiramente ficar constantemente no mundo espiritual, a primeira coisa que ele tem que fazer é evoluir como ser humano. Uma vez evoluindo, não volta mais para cá. Então, a pessoa no transe estático, quem está ali ao lado, vendo a dificuldade, volte, meu irmão, volte. Porque você será um estrangeiro aí do outro lado, porque não é o seu local, não é o seu momento, e chamar a pessoa à realidade. Não olhem desesperado, porque a coisa mais difícil é encontrar um estático, tá bom? Não é o caso de vocês. Mas vocês podem fazer é dar um sono, uma emancipação rápida e voltar, que é o que nós fazemos todas as noites, tá bom? E aí Kardec pergunta ainda, há coisas que o estático pensa ver, presta bem atenção nessa pergunta, mas que evidentemente resultam de uma imaginação abalada pelas crenças e preconceitos terrenos. Assim, nem tudo que ele vê é real? Entendeu a pergunta? Então, a pessoa ali no transe estático, ela pode sim ver situações que, na verdade, não é que ela está vendo, mas é que ela está se autossugestionando. Resposta. O que ele vê é real para ele. Mas como o seu espírito está sempre sob a influência das ideias terrenas,
pode ver à sua maneira. O que ele quer dizer? Vamos supor que você viu um filme, que você se impressionou muito com esse filme, em determinadas situações, e de repente, em um momento, você começa a ver aquelas imagens. Mas aquelas imagens estão no teu consciente. Vamos supor você lê um livro. Vamos pegar o livro Nosso Lar. E ali ele vai falando um pouco do umbral que o André Luiz está inserido. Ou você foi mais lá para frente, foi ler Libertação e foi conhecer o vale, onde está inserido ali Gregório. Então André Luiz vai narrando toda aquela situação e aquilo fica na tua memória. E você pode sim se autossugestionar com aquelas informações que você tem no seu arquivo, entende? E você dizer que está vendo a imagem, mas você não está vendo, você está o quê? Criando. Para a pessoa é real, mas na verdade é uma criação. Então ele diz, o que ele vê é real para quem? Para ele. Mas, como o seu espírito está sempre sob a influência das ideias terrenas, e aqui eu dei a ideia de um filme, eu dei a ideia de um livro, conversas, palavras, conceitos, pode ver à sua maneira. Ou melhor dizendo, pode exprimir o que viu numa linguagem condizente com os seus preconceitos e as ideias em que foi criado. Então, vamos supor que essa pessoa tem uma ideia de que existe Satanás, com rabo, chifre e tudo. E nesse momento do transe, ele viu um espírito, de certa forma, deformado. Então, qual é a crença dele? É do Satanás. Então, ele vai dizer que quando ele estava no transe, ele viu quem? Satanás. Mas por conta do conceito e preconceito que ele tem aqui na vida terrena. Compreendeu isso? Ele faz a leitura dele. É por isso que diz aqui, pode ver a sua maneira. Na verdade, é um espírito sofredor. Mas como é que ele vê a sua maneira? Ele vai dizer que ele viu quem? Satanás. Ou melhor dizendo, ele pode exprimir o que viu numa linguagem condizente com os seus preconceitos e as ideias em que foi o que? Criado. Então, se ele vê, de repente, nesse estágio, que ele vai visitar um local onde ele vê vários espíritos sofrendo na lama, ele diz, eu vi o inferno. E tinha, inclusive, Satanás lá, obrigando e chicoteando todo mundo. Mas aquilo, ele está vendo realmente o sofrimento e ele conta isso à sua maneira, conforme as suas crenças. Ou como os vossos preconceitos, a fim de ser mais bem compreendido. É sobretudo nesse sentido que ele pode o quê? Errar. Então ele vai dizer que viu Satanás, é um erro, porque ele está rotulando um espírito sofredor de demônio Satanás e reafirmando e afirmando que existe um Satanás. É um erro, mas ele viu, só que não era Satanás. Ficou claro? Questão 444. Qual o grau de confiança que se pode depositar nas revelações dos estáticos? Então a pessoa entra em um transe, eu vi isso, eu vi aquilo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E ele pergunta, qual é o grau de confiança que podemos colocar? Resposta. O estático pode enganar-se com muita frequência. Sobretudo quando quer penetrar naquilo que deve continuar a ser mistério para o homem. Porque, então, se deixa levar por suas próprias ideias ou se torna joguete de espíritos enganadores que se aproveitam do seu entusiasmo para o fascinar. Entendeste? Então, isso aqui, por exemplo, um dos grandes perigos a gente vai encontrar na apometria, que não é espiritismo.
Não é espiritismo, é espiritualismo. Mas qual é a ideia da apometria? Eu entro aqui num certo transe, eu, espírito, vou até uma colônia, até um espaço, até um ambiente, atendo os espíritos. Eu estou aqui descrevendo, eu estou no lugar tal, estou vendo isso e isso, estou atendendo agora um irmão muito sofredor e tal, tal, tal. Aí a pessoa volta para o corpo e pronto, fiz isso, né? É o que eles chamam de projeção astral, né? Só que nesse movimento é aquilo que ele está dizendo aqui, ó. Pode se deixar levar por suas próprias ideias ou se tornar joguete de espíritos enganadores que se aproveitam desse entusiasmo da pessoa para o fascinar. E a pessoa fica fascinada. Ai de quem vai dizer para ela, minha irmã, meu irmão, isso é da tua imaginação. Pronto, a pessoa vai com uns cão para cima de ti por conta disso. Toda vez que a gente recebe uma crítica e que isso nos irrita e nos incomoda profundamente, se considere um fascinado. Ok? Uma pessoa, quando está com uma saúde espiritual, ela aprende a ouvir o outro, sem se irritar com o outro. O fascinado não. Questão 445. Que consequências se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não seria uma espécie de iniciação à vida futura? Então, qual a consequência que se pode tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Vocês sabem diferenciar o que é o sonambulismo e o êxtase? Tá aqui, qual a diferença entre o êxtase e o sonambulismo? É 439. O êxtase é um sonambulismo mais o quê? Apurado. A alma do estático é ainda mais independente. No transe sonambúlico, eu adquiro a minha consciência espiritual, mas eu permaneço aqui. No êxtase, eu vou para longe. Ok? Que consequências se podem tirar? Resposta. Essa é a questão 445. É, melhor dizendo, a vida passada e a vida futura que o homem entrevê. Por quê? No transe sonambúlico, eu vou lembrar do que eu não vivi ou do que eu já vivi. Por isso que ele fala é o passado. Então, lembra que a tia falou? Vamos dizer que nessa eu sou analfabeto. Mas na encarnação anterior eu fui um intelectual. Então, eu no transe sonambúlico, eu deixo de ser analfabeta e lembro do meu passado. Que é o quem? Do intelectual. Entendeu? Por isso é que ele diz aqui, melhor dizendo, a vida passada. E aí ele fala, e a vida futura. Por quê? Porque o estático, ele vai para algum lugar que ele futuramente irá para esse local espiritual. E lembra que estático, normalmente, nós, os espíritos enrolados com a lei, a gente não consegue não. Ok? Por isso é que eles conseguem ter acesso a essas colônias e dizer, não quero mais voltar não, que aqui está tão bom. Se fosse o perturbadinho, não ia nem ficar estático, muito menos adentrar nesses espaços. E ele diz que ele estude, o médium, né, esses fenômenos e neles encontrará a solução de mais de um mistério que a sua razão procura inutilmente devassar. Ou seja, o futuro e o passado. Então, como pode uma criatura trazer tendências para isso, tendências para aquilo? Ou como pode uma pessoa no transe sonambúlico, de repente ser um analfabeto e no transe ser um intelectual? Então, isso é material para a gente parar, pensar e estudar. Você já consegue se identificar como um espírito? Né? Isso são coisas que nós temos que perguntar. Ou eu ainda me identifico apenas como uma personalidade?
e não uma individualidade espiritual. Que estou passando um tempo aqui e que daqui a pouco eu volto para casa. Pergunta 446. Os fenômenos do sonambulismo e do êxtase poderiam conciliar-se com o materialismo, né? Ou seja, a negação de tudo? Quem os estuda de boa fé e sem prevenções não pode ser materialista, muito menos ateu. Como é que pode estudar o êxtase e estudar o sonambulismo e ser um materialista? Não tem como conciliar isso, gente. Não pode, não dá para servir a dois senhores. Você amará um e odiará a outro. Então é impossível você ser espiritualista e materialista, ser materialista e ser espiritualista. Não tem como, gente. Ok? Então a gente conseguiu entender o que é o êxtase? O êxtase é o passado ou o futuro? Qual é o nome do outro? E o sonambulismo é o quê? É o passado. Ok? No sonambulismo, quem se comunica? De quem? O próprio. É o próprio. É um fenômeno mediúnico ou anímico? Porque é a própria alma. E no fenômeno do êxtase, é anímico ou mediúnico? Porque é a própria alma que volta e ela mesmo conta o que aconteceu. Tá? Ambos são fenômeno que? Anímico. A certeza que você tem que ter, quando é que é o mediúnico? Quando tem uma segunda pessoa. É o intermediário. Médio é mediar, intermediar. Então, no processo sonambúlico, ele não está intermediando para ninguém, é ele mesmo. Você só vai usar a palavra mediúnico quando houver algo mediando alguém com outro alguém. Porque a palavra médium, criada por Kardec, que era justamente para mediar. O médium é aquele, o intérprete, que está mediando entre o mundo físico e o mundo espiritual. Na antiguidade chamavam-se profetas. No Antigo Egito nós vamos chamar de pitões e pitonisas, né? Então tudo isso eram médios e Kardec passou a chamar de médiuns, né? Como ele bem diz, para uma nova ciência, novos termos. Então hoje a palavra vulgarizou médium, vulgarizou a palavra reencarnação, mas ambas foram criadas por Allan Kardec. Como você pode estudar mais a fundo, o livro dos médios vai ter novamente e releia essas questões. Para que a gente possa fixar, primeiro está no canal, já está gravado lá. Então volta no canal, veja, reveja, que você vai entender. À medida que a gente vai estudando o livro dos Espíritos, por exemplo, se você está tendo o primeiro contato, tu está te familiarizando com a forma de ser. Está te familiarizando com a forma de pensar. E à medida que você vai lendo a segunda, a terceira, isso, por exemplo, tem coisas que a gente não dá conta de entender no primeiro momento. Eu tinha muita dificuldade de entender quando eles falavam que a ligação do espírito com a matéria é para intelectualizar a matéria. Passei anos sem entender. Hoje eu consigo entender de forma bem lógica e racional o que é isso. Mas foi necessário o tempo, a gente vai juntando esse quebra-cabeça e a gente começa a entender o que é a união da... Porque se um átomo, ele tem um movimento inteligente, não é porque ele é uma matéria, é porque dentro de um átomo existe um princípio inteligente. Então é o princípio inteligente intelectualizando a matéria, porque o átomo ele tem um movimento inteligente. Se não fosse esse princípio, ele não teria um movimento inteligente. E detalhe, a matéria estaria sempre se desagregando. Ele, além de dar um movimento, ele ainda consegue unir esse princípio inteligente. Vamos para a segunda vista, que a gente também vai encontrar no livro dos médios. Lembra que o livro segundo, de O Livro dos Espíritos, ele vai ser aprofundado no livro dos médios. O livro dos Espíritos ele é dividido em 4 livros. O primeiro livro é a criação.
Aonde que ele vai ser aprofundado? O primeiro livro de O Livro dos Espíritos. No livro A Gênese. Vai falar de Deus e da criação. O segundo livro, que é o que nós estamos lendo aqui, olha, livro segundo. Ele vai ser, que é o mundo espiritual, vai ser aprofundado aonde? Livro dos Médiuns. Aí tem o terceiro livro, livro terceiro, Leis Morais, vai ser aprofundado aonde? Evangelho segundo o Espiritismo. Aí tem um quarto livro, livro quarto, Penas e Gozos Futuros, vai ser aprofundado aonde? Céu e Inferno. Entendeu? Então, o professor Denizar, como um excelente pedagogo, ele foi extremamente didático. E agora vamos entrar na 447, titulado Segunda Vista. E tem uma nota do tradutor, que é o Evandro Noleto, ele diz, é a mesma coisa que dupla vista. E isso vai ser aprofundado também no Livro dos Médiuns, tá? Vamos ver a pergunta? Segunda vista. O fenômeno designado pelo nome de segunda vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Então tá, no sonho eu estou vendo o espírito. Ele diz, isso é a segunda vista? A outra pergunta, quando eu estou no transe sonambúlico, eu posso ver também os espíritos. Isso é a segunda vista? Kardec quer saber. O que é a segunda vista? Então aqui ele está tateando também. Então qual foi a primeira ideia? A segunda vista é quando eu estou dormindo, que eu sonho, que eu vejo os espíritos. Ou a segunda vista é quando eu estou no transe sonambúlico, que no transe sonambúlico eu vejo os espíritos. Lembra? No transe sonambúlico eu estou vendo com os olhos da alma. Eu estou no corpo, mas eu enxergo com os olhos da alma. Então logo, no transe sonambúlico eu enxergo os espíritos que estão ali em torno de mim, ok? Ele pergunta se isso é a segunda vista. Vamos ver a resposta? Ele diz, tudo isso é uma coisa só. No que chamais segunda vista, o espírito ainda está mais livre, embora o corpo não esteja adormecido. A segunda vista, ele coloca, por isso que ele diz, é tudo uma coisa só, é a vista da alma. Então, todos enxergam com a alma, sim, mas qual é a diferença? Que no sonambulismo, como ele coloca aqui, quando está dormindo, está dormindo. Quando tu está dormindo, o corpo está lá, você espírito. Você nunca sonhou com ninguém que desencarnou? Já. Quem é que está conversando lá? É o corpo ou a alma? A alma. Então logo você está enxergando com os olhos da alma. Quando você está no transe sonambúlico, quem que está enxergando ali? É o corpo ou a alma? É a alma que está enxergando os espíritos. Então, quando você está dormindo, você está no adormecimento ali total. Quando você está no transe sonambúlico, você está no transe. Agora ele diz aqui que a segunda vista, ele diz, ainda está mais livre. Embora, olha, no que chamais segunda vista, o espírito ainda está mais livre do que o do sonâmbulo, mais livre do que do sono, embora o corpo não esteja adormecido. Então, na segunda vista, a alma está mais liberta ainda e o corpo não está adormecido. Então, vamos lá. No sonambulismo, a alma vê e eu estou num transe. No sono, que é o sonho, eu também estou enxergando com a alma. Beleza? Beleza. Mas o corpo está ali num transe profundo. Agora ele diz que na segunda vista, a alma está mais livre ainda. Mais livre do que no transe sonambúlico e mais livre do que quando está dormindo. Ele diz, tudo isso é uma coisa só, no que chamais segunda vista, o espírito ainda está mais livre. Então, nós temos uma terceira informação. Segunda vista, o espírito está mais livre do que as duas primeiras, embora o corpo não esteja adormecido. A segunda vista é a vista da alma. Então, a pessoa está aqui, acordada,
e ela consegue enxergar com a alma, não estando com o corpo adormecido. Faculdade mediúnica. Isso é segunda o quê? Vista. Tem caso da segunda vista que a pessoa está aqui conversando e de repente ela vê o que está acontecendo nesse momento na casa dela. Aí ele diz assim, corre lá em casa que está pegando fogo. E a pessoa corre, chega lá e está pegando fogo. Isso é segunda vista. A pessoa viu. Não, a clarividência é eu ver o espírito. Clarividência, eu estou enxergando. Essa aqui é a segunda vista, tu enxerga longe, no outro local. Também. Questão 448. A segunda vista é permanente? Resposta. Então, a faculdade sim, o exercício não. Ou seja, a faculdade eu tenho a faculdade da segunda vista? Tenho. Ela é permanente comigo? É. Mas eu vou estar sempre vendo constantemente? Não. Por isso que ele diz, a faculdade sim, o exercício não. Nos mundos menos materiais, ou seja, mais evoluído do que a Terra, os espíritos que estão lá encarnados se desprendem mais facilmente. Porque, gente, quando falar em mundos evoluídos, eu estou falando de mundos para reencarnação. Quando nós falarmos de colônias espirituais, são colônias que estão vinculadas a cada planeta. Entendeu? Não vai confundir mundos evoluídos com colônias espirituais. Quando é que a gente vai parar de reencarnar? Quando nós não mais tivermos necessidade de nenhum contato com a matéria mais, porque já aprendemos tudo. Mas até lá nós vamos cada vez mais, o contato com a matéria vai ser cada vez uma matéria menos densa. O nosso contato ainda com a matéria é uma matéria muito grosseira. O nosso corpo físico, ele está muito próximo ainda da animalidade. Qual é a nossa diferença para o cachorrinho que está lá em casa? Ele come, bebe, dorme, procria, trabalha. Bob Marley trabalha muito tomando conta da casa. Entendestes? Qual é a diferença? Nós somos dotados de razão, mas quase sempre a gente não utiliza. Não é verdade? Então ele diz, apenas pelo pensamento. Então vou voltar. Nos mundos menos materiais que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente. Por quê? Porque o corpo físico deles já é bem menos material do que o nosso. Nós estamos aprisionados ao corpo físico. Entendeu? Apenas pelo pensamento, sem excluir, todavia, a linguagem articulada. Então, os espíritos lá se comunicam como? É por isso que em tais mundos, a segunda vista é uma faculdade permanente para a maioria de seus habitantes. Então, enquanto aqui são casos raros, lá todos têm a segunda vista. Enxergam mais do que a gente. Porque nós aqui estamos limitados a essa visão física. A gente enxerga muito pouco, gente. Ainda mais eu que sou míope, aí que enxerga pouco mesmo. Seu estado normal pode ser comparado ao dos vossos sonâmbulos lúcidos. Então, lembra daquele sonâmbulo? Ele só enxerga o mundo físico? O sonâmbulo, ele enxerga o mundo físico e o mundo espiritual. E ele diz que lá nesses mundos superiores, as encarnações já são em corpos menos grosseiros. E eles são como os nossos sonâmbulos aqui. Tem acesso ao passado, consciência, e tem todo um contato com o mundo espiritual. Por exemplo, para nós, a morte física, a separação, ainda provoca muita dor. Para espíritos que já estão encarnados, a desencarnação já não é dessa forma dolorosa, não há mais a decomposição da matéria, é uma outra forma de desenlace.
já passa a ter um contato maior com o mundo espiritual. Então você não deixa de ver a pessoa. O tempo de vida é maior. Na obra a Revista Espírita fala em Júpiter, a duração de uma encarnação é de 400 a 500 anos. Mas claro, é bom conviver com pessoas agradáveis. Não é verdade? Vai conviver com uma pessoa desagradável 500 anos para te ver só. Não há cão que aguente. Por isso que o tempo da gente é curtinho, 70, 80 anos já está bom para recomeçar de novo. Porque não é fácil a luta aqui na Terra. À medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai ficando mais dócil, pessoas mais amáveis de se conviver, aí vale a pena ficar 500 anos com o fofo e com a fofa, né? E com os fofinhos e com as fofoletes, não é verdade? Seu estado normal pode ser comparado, então, a dos vossos sonâmbulos lúcidos, e esta é também a razão pela qual eles se manifestam a vós mais facilmente do que os que estão encarnados em corpos mais o que? Grosseiros, né? Então, obviamente, quanto mais evoluído, menos denso o corpo físico, maior a aproximação com o mundo espiritual. Quanto mais grosseiro o corpo físico, mais distante do mundo espiritual. Era bom a gente ter uma colinha de um resumo, sabe? Terminar um estudo desse, deixa eu fazer aqui uma colinha, deixa eu fazer aqui um resumo. O que é que eu entendi de sonâmbulo? O que é que eu entendi do êxtase? O amigo espiritual deu uma boa cola. Sonâmbulo, futuro ou passado? Êxtase. E agora ele falou da segunda vista. E ele diz que a pessoa está acordado, mas mesmo ela estando acordado, ela e espírito está muito mais desligado do que os dois primeiros casos. Quando nós estamos encarnados, eu só consigo enxergar o que está acontecendo aqui dentro, porque eu estou limitada a esse globo ocular. Mas quando eu falo da visão da alma, gente, a alma eu enxergo por todos os lados e à distância. Porque eu não estou limitada aos olhos, é o espírito que vê. E aonde está o pensamento, lá está o espírito. É isso que a gente tem dificuldade de desassociar. Por exemplo, se eu estou aqui falando e se você estiver pensando em outro lugar, você não está aqui. Você está no outro lugar. O teu corpo está aqui, mas tua alma está lá. Tanto é que você não consegue aprender. Tanto é que eu digo assim, ei! Aí tu diz, oi? Tu ouviu o que eu falei? Não. Por quê? Porque a alma não fazia parte. E a alma é o ser pensante. Entende? Então, eu na condição de espírito, se eu pensei no lá, eu estou lá e eu estou vendo o que está acontecendo. Esses são os olhos da alma. Quando a gente diz, ele enxerga com a alma, isso é uma faculdade. A alma enxerga. Enxerga como? Com os olhos da alma? Não, isso é uma força de linguagem. Isso é uma expressão de falar os olhos da alma. Não, ele enxerga com a alma. E aonde está a alma, eu vou estar vendo o que está acontecendo. Aonde estiver meu pensamento, aí vai estar a alma. Porque o pensamento é um atributo de quem? Da máquina cerebral? Do espírito, da alma. Então, se eu penso no lar, lá eu vou enxergar. Mas se eu for um espírito já evoluído, se eu estou no corpo físico, eu posso até pensar, mas eu não vou enxergar. Porque eu estou limitada ao quê? Aqui e agora. Agora, o que a gente aprendeu aqui? Vamos lá, vamos voltar. A gente percebe a vontade de aprender. No transe sonambúlico, eu enxergo com os olhos do corpo ou da alma? Pronto, por isso que ele diz que é a mesma coisa. Porque naquele momento eu não estou usando o globo ocular. Naquele momento eu uso a alma. E a alma está aonde está o pensamento. Ele passa a ter contato com o mundo espiritual. Só que ele está num transe sonambúlico. Ele não está dormindo. Ele está em transe. 1
ponto. Segundo ponto, qual foi o segundo? Um êxtase. Está dormindo, roncando? Não. Ele pode estar de olhos abertos aqui e fazer o transe dele do êxtase. E ir em algum lugar do mundo espiritual, o futuro. Por que o futuro? Porque é para onde ele vai quando ele desencarnar. Ele ainda não desencarnou, então a gente está falando de futuro, não está falando de passado nem presente. E tanto é que aquele tem que chamar a criatura, senão ela vai e não quer voltar mais. E pode desencarnar. No êxtase. Agora, para ele fazer o êxtase, tem que ser um espírito o quê? Já bem mais evoluído. Porque ele conseguiu se libertar da carcaça que prende, que é o corpo físico. Qual foi o terceiro? Que é o que nós estamos falando. Aqui, tudo isso aqui está acontecendo com o espírito que está encarnado. Logo é quem? A alma. E aqui ele diz, olha, vamos voltar na 448, né? Então ele diz, nos mundos menos materiais que o vosso, vou repetir, os espíritos se desprendem mais fácil, olha aqui a palavra, se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento. Porque quando a gente fala em um espírito se desprende aqui na Terra, a gente diz, tem que estar dormindo. E não necessariamente, eu vou estar estático, eu vou estar parada. Acordada, talvez olhando para ti e fui. Eu não tenho que estar dormindo, babando em cima da cama. Que isso aí já é o quê? É uma emancipação. Só que no caso do estático, ele faz isso consciente, gente. E quando a gente está dormindo, a gente nem lembra para onde foi. Pouco a gente lembra. Na dupla vista, ele não cria, ele vê. Ele vê o que está acontecendo. Entende? Hã? Como se... Porque ele está com a alma. Por isso que ele diz, ó, os espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem excluir, todavia, a linguagem articulada. Porque quando ele diz se desliga, ele conversa com o outro em mundos mais evoluídos, pelo pensamento. Logo, que linguagem é essa? É a do corpo ou da alma? Apenas pelo pensamento, sem excluir, todavia, a linguagem articulada. Se tiver de articular, eles vão articular. É por isso que em tais mundos, por exemplo, a gente está aqui conversando, vocês estão vendo eu articular. Isso vibra, né? Faz com que vibre o ar e vocês captem o som. E cada movimento que eu faço, que vibra o ar, que capta o som, cada som representa para ti uma informação. Se eu falar lata, tu já visualizou, porque tu aprendeu que esse som lata é aquele troçozinho, entendeu? Se eu disser mamãe, esse som mamãe já te reporta. Então eu estou articulando para poder acionar a tua mente. Só que, quando nós estamos encarnados, a gente acha que a gente só se comunica pela articulação. Não. Eu escuto o que tu falas, mas eu sinto o que tu sente, que também é uma comunicação. Por isso eu posso sentir uma empatia, uma antipatia, uma indiferença, ou simplesmente eu te ouço, mas eu não te escuto. Eu te ouço, mas eu não te entendo. Porque talvez a tua palavra não esteja acompanhada de sentimentos. Então, a nossa comunicação, nós somos espíritos em um corpo físico. E a nossa linguagem, ela não é só de vibração e de som. A nossa linguagem é de alma para alma. Por isso, às vezes, as pessoas estão conversando contigo, mas menino, fulano fala, eu não consigo entender nada. Porque fulano está apenas articulando, mas nem ele está pensando e vibrando emocionalmente pelo que ele está falando. Então fica só um barulho. Agora, quando a pessoa fala, sente
o que está falando, a probabilidade de aprendizado é muito maior. Por que que as pessoas não esqueciam o que ouviam de Jesus? Entendeu? E às vezes a gente quer ensinar, a gente fala com o filho, então, né, que a gente quer dar uma palavra bem sentida, educa muito mais do que uma palestra que tu vai dar para o teu filho. E que às vezes ele acaba até se chateando porque barulho incomoda. E às vezes, nenhuma palavra. O olhar da mãe já é o suficiente. Não é verdade? Mas a gente sabe que não é só o olhar. O que é que a gente está recebendo dela? Sentimento, vibração. Vamos parar aí. Eu vou repetir no próximo estudo a 448, para que a gente possa fixar. Mas olha, sintam-se felizes, porque grande parte do movimento não sabe diferenciar o que vocês aprenderam hoje, do movimento espírita. Ok? Então vamos estudar para quando falar em segunda vista vocês ficar todos metidos. Eu sei o que é. Falar emancipação da alma, também sei. Sonambulismo, claro que eu sei. Êxtase é comigo. Ok? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? A pessoa ali no transe estático, ela pode sim ver situações que na verdade não é que ela está vendo, mas é que ela está se autossugestionando. Para a pessoa é real, mas na verdade é uma criação. Então vamos supor que essa pessoa tem uma ideia de que existe Satanás. E nesse momento do transe, ele viu um espírito de certa forma deformado. Então, qual é a crença dele? É do Satanás. Então, ele vai dizer que quando ele estava no transe, ele viu quem? Satanás. Toda vez que a gente recebe uma crítica e que isso nos irrita e nos incomoda profundamente, se considere um fascinado. Uma pessoa, quando está com uma saúde espiritual, ela aprende a ouvir o outro, sem se irritar com o outro. O fascinado não. No transe sonambúlico, eu lembro do meu passado, que é o quem? Do intelectual. O estático, ele vai para algum lugar que ele futuramente irá para esse local espiritual. Por isso é que eles conseguem ter acesso a essas colônias e dizer, não quero mais voltar não, que aqui está tão bom. Conseguiu entender o que é o êxtase? O êxtase é o passado ou o futuro? Qual é o nome do outro? E o sonambulismo é o quê? É o passado. Ok? No sonambulismo, quem se comunica? De quem? O próprio. É o próprio. É um fenômeno mediúnico ou anímico? Porque é a própria alma. E no fenômeno do êxtase, é anímico ou mediúnico? Porque a própria alma volta e ela mesmo conta o que aconteceu. Tá? Ambos são fenômeno que? Anímico. A certeza que você tem que ter, quando é que é um mediúnico? Quando tem uma segunda pessoa. É o intermediário. Médio é mediar, intermediar. Então, no processo sonambúlico, ele não está intermediando para ninguém, é ele mesmo. Você só vai usar a palavra mediúnico quando houver algo mediando alguém com outro alguém. Porque a palavra médium, criada por Kardec, que era justamente para mediar. O médium é aquele, o intérprete, que está mediando entre o mundo físico e o mundo espiritual. Na antiguidade chamavam-se profetas.
No Antigo Egito nós vamos chamar de pitões e pitonisas, né? Então tudo isso eram médiuns e Kardec passou a chamar de médiuns, né? Como ele bem diz, para uma nova ciência, novos termos. Então hoje a palavra vulgarizou médium, vulgarizou a palavra reencarnação, mas ambas foram criadas por Allan Kardec. Todos enxergam com a alma, sim, mas qual é a diferença? Quando você está no transe sonambúlico, quem que está enxergando ali? É o corpo ou a alma? É a alma que está enxergando o espírito. Então, quando você está dormindo, você está no adormecimento ali total. Quando você está no transe sonambúlico, você está num transe. No que chamais segunda vista, o espírito ainda está mais livre do que o do sonâmbulo, mais livre do que do sono, embora o corpo não esteja adormecido. Então, na segunda vista, a alma está mais liberta ainda e o corpo não está adormecido. No sonambulismo, a alma vê e eu estou num transe. No sono, que é o sonho, eu também estou enxergando com a alma, mas o corpo está ali num transe profundo. Agora ele diz que na segunda vista a alma está mais livre ainda, mais livre do que no transe sonambúlico e mais livre do que quando está dormindo. Na segunda vista a alma está mais liberta ainda e o corpo não está adormecido. A segunda vista é a vista da alma. Então a pessoa está aqui acordada e ela consegue enxergar com a alma. Faculdade mediúnica. Quanto mais evoluído, menos denso o corpo físico, maior aproximação com o mundo espiritual. Quanto mais grosseiro o corpo físico, mais distante do mundo espiritual. Nossa comunicação, nós somos espíritos em um corpo físico. E a nossa linguagem, ela não é só de vibração e de som. A nossa linguagem é de alma para alma. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Assim agradecemos a Deus, nosso Pai, por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo e esclarecimento, aos nossos amigos espirituais aqui presentes, que sempre, com tanta paciência, nos inspira e nos conduz. Muito obrigada, amado Mestre Jesus. Graça te damos, que assim seja.